29 de outubro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 29. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, o mês de outubro tem 31 dias, então estamos fazendo a leitura de cada capítulo do dia de Provérbios. Provérbios 29 nos diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Estamos usando a cor laranja para os versículos que trazem sabedoria. A sabedoria do versículo 1 é que se você é corrigido, você deve aceitar a correção para acertar o seu caminho. Aquele que é muitas vezes repreendido, mas endurece o coração, de repente recebe o castigo, sem que haja cura, sem que haja como voltar atrás, sem que haja como corrigir o mal que vem a sofrer. Versículo 2. O verde nós estamos usando para os versículos que falam sobre justiça. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse versículo tem uma aplicação na política. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Quando o governante é mau, o povo sofre. Nós já lemos ontem Provérbios 28, que tem muitos versículos que falam sobre eleições. Provérbios 29 também é um capítulo que fala sobre isso. Vamos lembrar que Provérbios se divide em 3 partes. Do capítulo 1 ao 9 fala sobre sabedoria. Do 10 ao 24 fala sobre vários conselhos para a vida. E do 25 até o 31 são provérbios para os reis. Então são provérbios que trazem conselhos para que pessoas que governam venham a tomar as melhores decisões. Então o 29 no versículo 1, quando fala que quem é repreendido muitas vezes e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, está dizendo: escute os conselhos. É melhor você corrigir do que passar uma situação ruim sem poder voltar atrás. O 2 está dizendo: escolha boas pessoas para a política. Veja a vida do candidato. Veja quem são os seus apoiadores e veja quais são as suas propostas. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Então, quem ama a sabedoria dá alegria para o seu pai. Quem se envolve com promiscuidade, que é viver uma vida com muitos parceiros, muitas parceiras na vida sexual, acaba gastando tudo que tem. Versículo 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então, o rei, com juízo, ou seja, tendo inteligência e decidindo com justiça, sustenta a terra. Mas o amigo de subornos a transtorna. Transtornar significa frustrar. O amigo que aceita dinheiro para fazer coisas erradas, ele frustra o seu país. Então, o versículo 4, ele fala sobre governantes. Aquele político que decide as coisas com justiça, ele sustenta o seu país, a sua terra. Mas aquele político que aceita dinheiro por fora, aceita suborno, ele frustra os interesses do seu povo. Versículo 5. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. Estamos usando a cor roxo
para todos os versículos que falam do que nós falamos com a nossa boca, com as nossas palavras. Então, versículo 5: o homem que lisonjeia a seu próximo, fica elogiando o próximo o tempo todo, arma uma rede aos seus passos. Tome cuidado com elogios. Se a pessoa elogia demais, o que será que ela quer? Qual o interesse por trás de tanto elogio? Versículo 6: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Regozija-se, regozijar significa regozar, gozar de volta. Significa ter alegria em dobro. Então, o versículo 6 está dizendo, na transgressão, transgressão é no caminho errado, é no pecado. No caminho errado do homem mau existe laço, existe armadilha, mas o justo canta e canta de volta, canta duas vezes. Ele regozija, ele goza de volta. Versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Então, o versículo 7 está dizendo que o justo ele se preocupa com a questão dos pobres. O ímpio não entende. Por que o justo está preocupado com o pobre? Ele não entende porque o ímpio é mau, ele nem se preocupa com o próximo. Versículo 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então, os homens que vivem reclamando, que vivem levando as coisas sem a devida seriedade, eles só abrasam a cidade, criam revoluções, criam rebeliões, criam revoltas, sem motivo nenhum. Não é que é errado criar uma manifestação, mas é que os escarnecedores criam manifestações à toa, não movidos por bons interesses, mas por maus interesses. Mas os sábios desviam a ira. Os sábios, eles sabem que a ira não resolve nada. Então os sábios levam a conversa para uma solução, para uma resposta que vai trazer o bem. Versículo 9. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Então, quando você discute com o tolo, mesmo que seja por diversão, só para dar um pouco de risada, depois não terá mais paz, porque o tolo sempre vai querer ter razão e sempre vai querer voltar na questão. Versículo 10. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Então, os homens sanguinários, aqueles que praticam o mal, eles aborrecem aquele que é sincero. Sincero é aquele que é verdadeiro. Sincero é uma palavra que vem de sem cera. Então, é aquele que não usa máscaras. As pessoas colocam cera para esconder as trincas de um vaso quando ele está trincado. Então, aquela cera serve para maquiar aquele trinco do vaso. Mas o que é sincero é o que vem sem cera. Ele vem mostrando as suas fraquezas para Deus. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, eles aborrecem aquele que é verdadeiro. Mas os retos procuram o seu bem. Os que andam no caminho reto entendem que o sincero está correto. 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Então, o tolo é aquele que vive irado e manifesta a ira contra as pessoas ao seu redor. O sábio encobre, reprime, trata da ira, canaliza a força da raiva e da ira para alguma coisa que vai produzir mudança, que vai trazer diferença, que vai trazer a solução do problema. Do que adianta expandir toda a ira? Gritar, berrar, xingar. A única coisa que se consegue quando você expande a sua ira
é espantar as pessoas. Agora, o sábio, ele pega aquela força da ira e ele reprime, ele segura, ele contém aquela força. E ele depois canaliza para resolver o problema. Versículo 12: O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Então, o versículo 12 fala: se você governa alguma coisa, é chefe, é líder, é dono da empresa, é dono do negócio, é um pastor, é uma pessoa que ocupa alguma liderança, você não deve dar atenção a tudo que dizem a seu respeito e que falam para você. Se você acreditar em tudo que falam, você vai achar que todo mundo não presta. Você vai ouvir um fofocando do outro, outro fofocando do primeiro, e você vai pensar: todo mundo é mau. Então, não dê atenção a tudo que falam. Avalie e faça uma filtragem. Versículo 13: O pobre e o usurário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O versículo 13 está dizendo que tanto o pobre quanto o rico, o usurário, é aquele que cobra juros altos. Então é aquele que é rico. O pobre e o usurário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O versículo 13 está dizendo: não discrimine ninguém por causa da sua pobreza. Tanto você que tem dinheiro, quanto o pobre que não tem tantos recursos, foi Deus que criou a todos. Então você deve respeitar ao próximo, independente da sua situação econômica ou financeira. Versículo 14: O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Então, aquele que julga os pobres conforme a verdade, vai receber a bênção de Deus. Versículo 15: quando ele fala que firmará o seu trono para sempre, é uma bênção de Deus. O seu reinado, o seu trono será lembrado como alguém que julgou os pobres conforme a verdade. Não é que a pessoa vai ficar para o resto da vida no cargo, mas é que a pessoa vai firmar o seu trono para sempre. Ela vai ter o seu trono, o seu nome, o seu reinado lembrado para sempre como aquele que fez a justiça. Pode significar também que a pessoa vai ficar ali durante toda a sua vida. Em alguns países onde o rei é vitalício, ele fica de fato até a morte. Mas o versículo 14 destaca que aquele rei que julga os pobres conforme a verdade, ele firmará o seu trono para sempre. Ele está dizendo: será lembrado para sempre como alguém que foi correto e justo. Versículo 15: E será lembrado por Deus também, como alguém que sempre realizou o que é correto e justo. Então, quando ele fala firmará o seu trono para sempre, ele terá crédito com Deus também, para sempre. Versículo 15: estamos usando laranja escuro para os versículos que falam da família. Então a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. O versículo 15 está dizendo para os pais. Não é só para a mãe, é pai e mãe. Corrijam os filhos de vocês. Apliquem a vara, apliquem a repreensão, a correção, o castigo, quando fazem algo errado, para que se arrependam e, quando adultos, sigam pelo caminho certo. Versículo 16: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Então, 16: quando os maus se multiplicam, também se multiplicam as coisas erradas, mas quem é justo vai ver a queda dos ímpios. Os ímpios, cedo ou tarde, tropeçam. Sempre eles tropeçam. Versículo 17: e se não tropeçam aqui nessa vida, eles tropeçam na vida eterna, que é muito pior. Versículo 17: porque diz respeito à eternidade, vão passar para sempre longe de Deus. 17:
Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. O 17 reforça o 15. Reforça a importância da correção dos filhos, para que não tenha vergonha no futuro. E 17. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma, e receber descanso com relação ao futuro. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Profecia é a palavra de Deus. Não havendo palavra de Deus, o povo se corrompe. O povo, não conhecendo a lei de Deus, acaba se corrompendo. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Mas aquele que procura onde está a lei, a palavra de Deus, e guarda, ou seja, coloca em prática, esse é bem-aventurado. Esse é feliz. 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. O versículo 19 fala que o servo, que é o escravo, é aquele que não aprende com a palavra. Mesmo que ele sofra, ele ainda continua sem entender, continua fazendo coisas erradas. Ele não se emenda só com palavras, porque ainda que te entenda, ele não vai te atender. Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Então veja, o versículo 20, em roxo aqui, porque é o que nós falamos com as nossas palavras, mostra que quem tem pressa em falar é pior do que o tolo. Existe maior esperança para um tolo do que aquele que fala sem pensar. 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. Então o 21 está dizendo, se você cuida muito bem de uma pessoa, mesmo que não seja seu parente, aquela pessoa, por último, vai querer que você seja o pai dela. Versículo 22. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões, multiplica as coisas erradas, multiplica os pecados. Então o homem iracundo levanta contendas. Não seja uma pessoa que vive dando lugar para a ira. O sábio, ele domina e reprime a ira, e o furioso multiplica as transgressões. 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então veja, o versículo 23 fala sobre soberba, que o humilde é honrado. Ele, humilde de espírito, obterá honra. 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. E é isso mesmo, o que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Mesmo ouvindo maldições, ele continua do lado do ladrão, aquele que tem parte com o ladrão. 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então, aquele que tem medo, o medo, a dúvida do homem, armará laços. Quando você tem dúvida, quando você tem medo, quando você fica receoso de fazer alguma coisa, aquilo serve como laço. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Mas quem confia no Senhor pode ficar tranquilo, porque é Deus que livra de fazer coisas erradas e que coloca no alto retiro. E se você confia no Senhor, você será colocado no alto retiro. 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Então, muitos queriam ser amigos do rei. Muitos queriam ser amigos do príncipe. Mas por essa época, o juízo de Deus de cada um vem do Senhor.
significa que Deus é que julga o que você faz. O 26 aqui, vamos entender o versículo 26. Muitos buscam a face do príncipe. Muitos querem receber o favor do governante, do patrão, da pessoa que ocupa o cargo mais importante. Príncipe fala daquele que ocupa o cargo importante. Muitos buscam a face, buscam o favor, buscam conversar com o patrão, com aquele que é o dono do negócio, com aquele que é o presidente, o governador, com aquele que tem o poder. Mas o juízo de cada um vem do Senhor. Mas a resposta certa, a justiça, não vem do príncipe, do juiz, do presidente, do patrão. Muitas vezes o patrão não paga o direito trabalhista. Muitas vezes o líder não respeita a decisão certa que você tomou. Mas o juízo de cada um vem do Senhor, mas o Senhor não. Ele, quando aplica a justiça, o Senhor, ele verdadeiramente aplica a justiça. Então o versículo 26 fala, tem muita gente buscando o favor ou buscando conversar com alguém que tenha poder na terra para resolver algum problema seu. Mas o juízo mesmo, o verdadeiro, vem de Deus. 27. Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio de retos caminhos. O 27 fala, quem faz a coisa certa, abomina, detesta quem faz a coisa errada. E também quem faz a coisa errada, detesta aquele que anda no reto caminho. Essa é a meditação de Provérbios 29. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.